Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nessa noite. Amém. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus em oração. Querido Pai, como é bom estar na Tua casa, Senhor. Como é bom estar nesse lugar onde Tu reinas, onde Tu habitas, ó Pai. Tu estás entre nós, ó Deus, e nós podemos perceber isso. Tu estás aqui entre o Teu povo, entre a Tua igreja, Pai. E cremos, Senhor, que o Senhor recebeu o nosso louvor e a nossa adoração. E cremos, ó Pai, que o Senhor falará a cada um de nós nessa noite. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja operando já entre nós. Que o Teu Espírito Santo já esteja abrindo nossas mentes e corações para a compreensão, para o entendimento da Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, é mais uma alegria poder estar aqui com vocês. Uma igreja que eu estimo, uma igreja que eu amo, e é sempre um prazer poder estar aqui em comunhão com vocês e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Esse salmo, como a irmã mencionou, é o salmo da vida dela, e esse salmo é o salmo da vida de muita gente. Esse salmo é um salmo de sabedoria, salmo escrito pelo rei Davi, onde ele dá conselhos importantes para todo aquele homem e para toda aquela mulher que deseja viver uma vida feliz, que deseja viver uma vida feliz apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades que a vida nos impõe. Pois, meu irmão e minha irmã, a vida sim nos impõe muitas provas, muitas dificuldades. Não importa a idade que você tenha. Tem adolescentes, jovens, pessoas mais vividas aqui entre nós. Não importa a idade que você tenha, a vida impõe dificuldades. Mas Deus, Ele deseja que nós, que somos o seu povo, possamos viver uma vida feliz apesar das dificuldades. Por isso que Ele nos dá a sua palavra. E Davi aqui nesse salmo ele nos mostra, ele nos explica como podemos viver essa felicidade que vem do alto, apesar dos problemas. E nós podemos alcançar essa felicidade, como diz o tema da mensagem, quando nós descansamos na fidelidade do nosso Deus. Em síntese, é isso que Davi tem a nos explicar. Descansa na fidelidade de Deus. Meu irmão e minha irmã, as provas podem vir, mas descansa na fidelidade do nosso Deus. Cantamos há pouco aqui duas canções. A primeira canção falava do povo de Deus que estava ali no deserto. Eles estavam indo em direção à terra prometida, mas de um lado tinha o mar e do outro lado tinha todo o exército do faraó, dando contra o povo de Deus. E o que foi que o povo de Deus fez? Eles avançaram confiando na fidelidade de Deus, confiando na promessa de Deus de que eles sairiam do Egito. Apesar das dificuldades, apesar das provas, eles descansaram no Senhor, eles confiaram no Senhor e eles seguiram em frente. E a outra música fala a respeito do coral em que nós queremos cantar. E essa é uma música que fala da vitória que Deus tem para conceder a cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, o Egito, o exército do faraó pode às vezes acampar contra nós. À nossa frente a gente só pode ver dificuldade, mas a ordem de Jesus é marche. A ordem de Jesus é diga, abra-se o mar. E acreditando na promessa de
Sim, vamos, mas nós temos a promessa de Deus de que no último dia nós estaremos cantando naquele grande coral, glorificando a Deus, o nosso Senhor, glorificando a Deus, o nosso Salvador. Podemos viver uma vida de felicidade, sim, apesar das dificuldades, quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o nosso Redentor, quando nós olhamos para o nosso Salvador que vive e que prometeu que estará cuidando de cada um de nós. Davi, ele quer nos dar alguns conselhos para que possamos, aqui na nossa jornada, nós estamos numa jornada, meu irmão e minha irmã, e aqui na nossa jornada nós podemos observar o que a palavra de Deus nos diz, para podermos viver uma vida de felicidade apesar das circunstâncias. E o primeiro conselho de Davi está escrito nos 2 primeiros versículos do Salmo 37. Aqui Davi ele diz o seguinte: não se irrite por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Esse é o primeiro conselho de Davi para nós. Não se irrite por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz: porque eles em breve secarão como a relva, eles em breve murcharão como a erva verde. Esse conselho de Davi, ele é extremamente importante. Ele é importante porque nós vivemos num mundo onde a gente olha ao nosso redor e a gente vê muitas pessoas mais prosperarem, enquanto muitos justos sofrem, e sofrem por manterem-se no caminho da integridade. E muitas vezes nós podemos nos aborrecer com a prosperidade dos ímpios e às vezes sentir até inveja deles, sentir inveja daqueles que estão praticando o mal, e ficamos questionando o caminho deles, e às vezes desejamos até seguir por esse caminho. Mas o conselho de Davi, o primeiro conselho de Davi para que nós possamos viver uma vida de paz, é para nós não nos inquietarmos com isso e nem sentir inveja deles. Sabe, meu irmão, minha irmã, na verdade, de nada adianta nós ficarmos aborrecidos e com inveja disso. Isso só vai trazer coisa ruim para a gente. Isso só irá nos fazer mal. E refletindo nesse texto, refletindo sobre a minha vida, eu percebi que ao sentir inveja dos que praticam o mal, ao sentir inveja daqueles que estão caminhando por um caminho que não é de acordo com a vontade de Deus, isso revela algo muito mais profundo. Isso revela que na verdade eu não estou confiando em Deus. Isso revela na verdade que os caminhos de Deus, que os caminhos do homem mau seria um caminho a se considerar. A Bíblia ela é taxativa, ela deixa claro, ela orienta-nos quanto a essa tentação. Lá em Provérbios 23, versículo 17 e 18, Salomão ele nos diz: não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que se passa na vida de vocês, eu não sei as lutas que vocês estão enfrentando, mas a palavra de Deus nos diz: persevere no temor do Senhor o tempo todo, porque haverá um futuro, e a sua esperança em Deus, ela não será frustrada.
No Salmo 37, Davi nos mostra o fim dos ímpios. Davi nos mostra o fim daqueles que andam por caminhos de iniquidade. Davi ele nos diz no versículo 2 que esses homens, esses que praticam mal, em breve irão desaparecer como a erva verde. Portanto, a primeira advertência de Davi para vivermos em paz é nós não nos afligirmos e nem sentirmos inveja por causa da aparente, repito, por causa da aparente prosperidade do homem mau. A Bíblia, ela nos diz que essa prosperidade ela é passageira, porque em breve Deus fará justiça. E o que mais nós devemos fazer, meu irmão e minha irmã? Quais mais atitudes nós devemos ter para viver em paz, como justo aqui nessa terra? Do versículo 3 até o versículo 7, Davi nos mostra como o justo deve proceder na sua jornada. E no versículo 3 ele diz: confie no Senhor e faça o bem. Quais são os conselhos de Davi? Primeiro, não sinta inveja do homem mau, não vale a pena. Eles em breve irão puxar como a erva verde. Não sinta inveja deles, pelo contrário, persevere no temor do Senhor o tempo todo. Persevere, meu irmão, essa palavra é importante, porque a vida cristã é uma vida que necessita de perseverança. Estávamos hoje na escola bíblica lá da nossa igreja e Flávia, minha esposa, ela comentou a respeito da vida cristã, que diz que é como se fosse nadar contra a correnteza. E de uma certa forma é isso. Temos que nadar contra a correnteza. E para isso nós precisamos perseverar no temor do Senhor o tempo todo, porque no tempo de Deus Ele irá responder ao nosso clamor, Ele irá de fazer com que a nossa justiça seja manifesta. É isso que Davi comenta no decorrer desse salmo. E no versículo 3 ele fala: confia no Senhor. Esse é o conselho que Davi tem a nos dar. Esse é o conselho que o pastor Gustavo já deve ter dado várias vezes para a igreja. E é importante repetir: confia no Senhor e faz o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Confia em Deus, meu irmão. Quer viver uma vida de felicidade, apesar das provas, apesar das dificuldades? Confia em Deus e faz o bem. Confia no Senhor e pratica o bem. Nós não devemos ficar agitados por causa dos malfeitores, nem desejar ser como eles. Pelo contrário, o que nós devemos fazer, o que Davi diz para nós fazermos é: confia no Senhor. Confia no Senhor e pratica o bem. E essa confiança que Davi pede para nós, essa confiança consiste na esperança em Deus, que prometeu. Deus prometeu que irá castigar os ímpios e recompensar os justos. Por isso, confia no Senhor, porque a palavra de Deus, ela não falha nunca. Confia no Senhor. Lá no primeiro capítulo, no primeiro Salmo capítulo 1, versículo 6, Davi ele declara essa verdade daquele que confia no Senhor. Davi diz: porque Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que Davi está dizendo aqui, meu irmão, quando ele fala o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está querendo dizer que Deus ele dirige e ele abençoa o caminho do homem e da mulher que procura viver na integridade. Deus ele conhece, ele dirige, ele abençoa a vida dos justos, a vida daqueles que lhes obedecem. Porém, o fim daqueles que são maus, o fim daqueles que procuram viver do jeito deles, praticando a iniquidade, o fim deles é desgraça e morte.
Mas Deus, Ele conhece o teu caminho, meu irmão, e Ele abençoa o teu caminho. Portanto, confia no Senhor. Meu irmão, as lutas são grandes demais. Eu tenho as minhas lutas, o pastor Gustavo tem as lutas deles, vocês também têm as suas lutas. Deus está dizendo para nós nessa noite: confia em mim, confia no Senhor, porque eu conheço o teu caminho. Confia em mim, eu sei das lutas que você está passando, eu sei das provas que você está passando. Confia em mim, confia em mim, para que você viva em paz. Confie em mim. Sabe, meu irmão, há uma parábola que Jesus contou, a parábola da ovelha perdida. Acho que todos aqui conhecem essa parábola, a parábola da ovelha perdida. Essa parábola é de uma profundidade, de uma beleza tão grande, porque nela Jesus nos diz que Ele irá ao encontro dessa ovelha perdida e que irá resgatá-la. Essa parábola fala do amor de Jesus Cristo por nós. Ele diz que não irá perder essa ovelha, Ele irá resgatar essa ovelha. A parábola diz que Jesus vai deixar as 99 ovelhas lá no aprisco, mas vai ao encontro daquela ovelha perdida, porque Deus, Ele ama a sua igreja, Deus, Ele ama as suas ovelhas. Isaías 40:11 fala a respeito disso. Aqui o profeta Isaías diz: como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços ele recolherá os seus cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam ele guiará mansamente. Pensa, meu irmão e minha irmã, por um momento, pensa em Deus fazendo isso contigo. Pensa em Deus colocando você nos braços dele, carregando você no colo dele. Essa é a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz que Deus faz para com os seus filhos, para com aqueles que procuram viver uma vida de integridade. Portanto, meu irmão e minha irmã, não se preocupe com as suas lutas. Confie no Senhor. Confie no Senhor, porque se necessário for, Ele vai te carregar nos braços. E Ele vai fazer isso com amor, porque Ele ama as suas ovelhas, Ele ama a sua igreja, Ele ama você, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele te ama. Confia no Senhor. Esse é mais um conselho de Davi, que está registrado nesse salmo. E Davi, ele continua dando conselhos importantes. Lá no versículo 4 do Salmo 37, Davi, ele fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. O que Davi está querendo nos dizer aqui, meu irmão e minha irmã, é que nós podemos ter prazer em Deus, que nós podemos nos deliciar na comunhão de Deus. O que Davi está dizendo aqui é como se fosse um convite do Senhor para você. É como se Deus estivesse nesse momento falando para ti: agrada-te de mim, satisfaça-se em mim, tenha prazer em mim e não nas coisas do mundo. Tenha prazer em mim, agrade-se de mim. O que Davi está dizendo é um convite de Deus para você se deliciar nele. É um convite de Deus para você ter comunhão com Ele. É um convite de Deus para você poder sentir prazer na presença de Deus. Isso é magnífico, meu irmão e minha irmã. Isso é magnífico. Isso é magnífico porque o Deus Criador de toda a terra, Ele te chama para ter comunhão com Ele. Ele te chama para que você possa ter prazer na presença dEle. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. É mais um conselho de Davi.
E Davi ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, meu irmão, o conselho de Davi aqui é para que a nossa felicidade esteja em Deus. E Ele nos orienta para que nós possamos buscar em Deus a nossa alegria e o nosso prazer. E o conselho de Davi é para que possamos buscar intimidade com Deus. E quando isso acontece, Deus ele satisfará os desejos do nosso coração. E ao meditar nesse salmo, ao meditar nesse versículo, eu entendi que Deus irá satisfazer os desejos do meu coração, porque o meu coração estará alinhado com o coração de Deus. Meu irmão, pensa, que coisa maravilhosa é essa? O teu coração estará alinhado com o coração de Deus. Pensa na maravilha que é você sentir prazer nas coisas que Deus tem prazer, e você se aborrecer daquilo que aborrece o Senhor. Como é prazeroso para um pai, por exemplo, quando o filho se satisfaz nele, e quando o pai percebe que os desejos do filho são parecidos com os seus desejos. O que Deus está querendo, meu irmão, é que nós que somos filhos dele, possamos nos aproximar dele e que possamos ter os desejos que são também os desejos de Deus. Quando nós nos agradarmos do Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. E meu irmão, como nós podemos alcançar isso? Como nós podemos nos agradar e ter prazer em Deus? O Salmo 37, versículo 4, ele nos ensina a confiar em Deus e encontrar alegria nele. E para que possamos chegar nesse nível de intimidade com o Pai, sabe que nós precisamos? Algo simples, mas que por muitas vezes nós negligenciamos. O que nós precisamos é dar prioridade a Deus. O que nós precisamos é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. O que nós precisamos é nos dedicar a momentos de oração, nos dedicar à leitura da palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, priorizar Deus na nossa vida, priorizar o nosso relacionamento com Ele. E quando fizermos isso, o nosso coração será como o coração de Deus. Lá em Mateus 6, versículo 33, Jesus ele falou algo extremamente importante. Ele disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo não é uma promessa de satisfação de qualquer desejo egoísta que eu venha ter. Muito pelo contrário. Esse versículo é uma promessa de que quando nos deleitarmos no Senhor, os nossos desejos serão transformados e alinhados com a vontade de Deus. E então poderemos experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Relembrando então, meus irmãos, os conselhos de Davi para termos uma vida de paz. Ele diz: não fiquem indignados e nem com inveja dos ímpios, que aos olhos humanos estão prosperando. Considere o fim deles. A Bíblia diz que em breve eles irão definhar. Antes, o que nós devemos é confiar no Senhor, fazer o bem, nos deleitarmos na sua presença. E agora no versículo 5 nós temos mais um conselho de Davi. Ele diz: entregue o teu caminho ao Senhor. E
E mais uma vez ele fala: confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O apóstolo Pedro, ele, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele falou algo parecido. Pedro, ele disse para a igreja: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão e minha irmã, está difícil, mas entrega teu caminho ao Senhor. Você pode estar ansioso por alguma situação da sua vida. Pedro diz: lance sobre ele, lance sobre Cristo todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E ao fazermos isso, meu irmão e minha irmã, ao entregarmos o nosso caminho a Deus, nós devemos confiar no Senhor. Pedro diz que nós podemos confiar em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E o salmista, ele nos diz que nós podemos entregar o nosso caminho ao Senhor, porque o mais Deus fará. Charles Spurgeon, famoso pregador, ao comentar essa passagem, ao falar sobre esse nosso ato de entregar e confiar a Deus, ele faz a ilustração como alguém que trabalha a terra, como um lavrador que semeia a terra e que coloca nela a semente. O lavrador está fazendo o que pode fazer, ele está trabalhando a terra, ele está colocando a semente na terra, ele faz o que ele pode fazer e depois ele entrega a Deus, ele confia em Deus, ele confia que o mais Deus fará. O lavrador sabe que não pode cobrir os céus com nuvens, mas ele confia em Deus que pode fazer isso. O lavrador sabe que não pode comandar as chuvas e nem trazer o sol, mas o lavrador sabe que Deus fará isso. Ele deixa tudo isso nas mãos de Deus, ele entrega e ele confia. Mais uma vez, meu irmão, eu pergunto, eu falo, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei quais são as suas ansiedades, mas o que eu sei é que Deus nessa noite, Ele está dizendo para você: entrega, me entrega, lance sobre mim todas as suas ansiedades, me entrega, porque eu mais eu farei na tua vida. Lance sobre mim, porque eu Deus, tenho cuidado de vocês. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Deus fará. Esse é mais um conselho de Davi. E agora, para finalizar, Davi, ele nos diz que além de não nos irritarmos com os ímpios, de não sentirmos inveja deles, além de confiarmos no Senhor, de nos deleitarmos em Deus, de buscarmos o nosso prazer no Senhor, agora Davi nos diz no versículo 7, para nós descansarmos nele e esperar nele. O versículo 7 fala: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Para finalizar, Davi ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Mais uma vez, dando Spurgeon, o pregador Charles Spurgeon, ele fala: o seu fardo agora está sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. Quando você entrega e quando você confia, o seu fardo agora está sobre os ombros de Jesus. Você não precisa mais carregá-lo. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes nós lançamos os nossos cuidados sobre Deus, porém de forma muito hesitante, de forma muito duvidosa. A gente lança sobre Deus os nossos fardos, mas um segundo depois a gente quer pegar ele de volta e colocar sobre os nossos ombros. O
conselho de Davi, descansa no Senhor e espera nele, talvez seja o conselho mais difícil de pôr em prática, porque na verdade o que nós menos sabemos fazer é esperar, porque nós queremos tudo para agora, queremos tudo para já. Contudo, a Bíblia nos mostra que a verdadeira fé sabe esperar e crer que Deus, Ele é capaz de realizar tudo o que prometeu. Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 21, ele diz: porque eu estou plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Eu desejo que nós tenhamos essa fé do apóstolo Paulo, que nós possamos ter essa convicção que o apóstolo Paulo tinha, de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que tem prometido. E Deus é, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Por isso Ele lhe pede: descansa em mim, descanse em mim, espere no meu tempo, porque eu sou poderoso para cumprir na tua vida tudo o que tenho prometido. Então, concluindo a mensagem dessa noite, o Salmo 37, esses versículos do 1º ao 7º que nós lemos, é um convite para nós depositarmos a nossa confiança em Deus, para nós vivermos aqui na terra uma vida que pratica a justiça e a bondade, e assim experimentarmos a paz e a alegria que vem de uma vida alinhada com Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez ao nosso Pai. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és poderoso para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. E tu prometeu, Senhor, na tua palavra, Deus. Tu prometeu, Senhor, que nós podemos confiar no Senhor. Tu prometeu, Senhor, que nós podemos ter prazer na tua presença. E para isso, o que tu nos pede é que nós possamos tão somente entregar, Senhor, entregar o nosso caminho a Ti, confiar em Ti, na certeza de que o mais Tu fará na nossa vida. Ó Pai, nós temos pecado, Senhor. Sim, Deus, nós temos pecado porque nós não estamos vivendo como o Senhor deseja que nós possamos viver. Nós não estamos atentos ao que a Tua palavra nos diz. E por isso, Pai, nos sentimos tão aflitos, sobrecarregados, cansados, desanimados. Mas, ó Deus, nessa noite queremos pedir perdão por esses erros, por esses pecados, e nessa noite nós queremos lançar os nossos